Deus, aleluia. Para quem não me conhece, sou o pastor Pedro, sou do Vale do Jequitinhonha, da cidade de Jequitinhonha. Para quem não conhece, a minha cidade é conhecida como Vale da Miséria. Se você pesquisar minha cidade no Google, você vai ver altos índices de criminalidade, de prostituição infantil. Você vai ver vários índices de fome, de desnutridez. Mas todas essas taxas de índices foram antes de Jesus. Depois que Jesus chegou na minha terra tem deixado de ser conhecida como o Vale da Miséria e tem passado a ser vista com olhos diferentes. Eu sou um sobrevivente e vim aqui hoje compartilhar um pouco sobre isso com vocês. Você que pode, abre a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 43. Gênesis capítulo de número 43, verso de número 16. Eu queria pedir com todo respeito os irmãos que estão mais afastados, chega um pouco mais para frente. Vamos aproveitar que estamos em qualidade, não em quantidade nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Leiamos. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes varões à casa e mata reses, e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Você que pode, incline a sua cabeça e ore um momento comigo. Senhor meu Deus e eterno Pai, compreendemos agora nesse momento, Pai, que não temos dignidade, meu Deus, de alcançarmos aquilo que Tu tem para nós, meu Deus. Mas não é por dignidade, nem por merecimento, porque a graça é dom imerecido. E nessa noite, Pai, tem pessoas imerecidas, que não mereciam, mas que o Senhor, através do sacrifício de expiação, fez merecer. Pai, nessa noite, se há uma alma acalentada, precisando de uma resposta, meu Deus, fala conforme a Tua vontade, Pai. Que nessa noite o nosso foco e o nosso propósito seja entender os Teus processos e propósitos em nossas vidas, meu Deus. Pai, eu quero Te pedir nessa noite, levanta uma nova geração de adoradores, Pai. Pessoas que compreendem quem a palavra veio para o arrependimento. Se nessa noite uma alma entender, meu Deus, quem é o Senhor, eu ficarei feliz. Queremos chamar a Tua atenção nessa noite e por isso cultuamos, meu Deus. Queremos chamar a presença do Teu Espírito, porque uma festa sem a presença do noivo é incompleta. Te clamamos e pedimos, faça-se presente no nosso meio, Pai, para que seja glorificado o Teu nome, em nome de Jesus. Tomai os vossos assentos, glória a Deus, aleluia. Aleluia. O livro de Gênesis, no seu original hebraico, é Bereshit, que significa origem. Só que engraçado que o livro de Gênesis não se trata somente da origem do mundo, porque seria muito fácil. No livro de Gênesis tem a origem de histórias que marcaram outras histórias e que vão inspirar outras histórias. O livro de Gênesis é responsável de me apresentar como Deus levantou nomes que até hoje estão no nosso meio. O nome citado nessa noite vai ser o de José. O livro de Gênesis, no versículo ao qual lemos, vai se tratar da história de José. José vai nascer numa família de um homem chamado Israel, a qual tem uma palavra sobre a sua cabeça. José não é o filho mais velho, então José não tem direito àquilo que Israel vai deixar. José tem irmãos maus. E todas as vezes que José vê os seus irmãos fazendo coisas más, José corre para o seu pai e conta. Eu compreendo através da vida de José que José, analisando todas as situações que aconteciam, José olhava para si mesmo e dizia: eu não tenho autoridade necessária para corrigir isso. Eu não tenho capacidade o suficiente porque eu sou menor da casa. O manto do meu pai será passado para um irmão mais velho. Eu não tenho autoridade, mas eu conheço quem tem. E a Bíblia diz que José corria e contava tudo para Israel. Esse era um dos motivos que fazia os irmãos de José o detestarem. José, certa feita, vai ter um sonho em que ele e os seus irmãos estão matando feixe juntos.
O feixe de José se levanta, se coloca no meio, os outros feixes se curvam diante do feixe de José. E os seus irmãos não acreditam, porque José era o menor, e o menor não herda o que vem do pai. Então José tem outros sonhos, em que 11 estrelas, o sol e a lua se curvavam diante dele. E mais uma vez José também é repreendido pelo seu próprio pai. Só que o que vai acontecer agora na vida de José são processos e processos que a gente nunca vai entender o porquê Deus faz dessa maneira. A Bíblia vai dizer que os irmãos de José estão há alguns dias a pastorear nos campos, e o pai de José, preocupado, diz: olha, vai ver como estão seus irmãos. E lá vai José. José está há dias procurando os seus irmãos, e finalmente ele encontra a direção. Só que quando os irmãos de José veem José vindo ao longe, um deles vai se levantar e vai dizer assim: lá vem o sonhador mor. A palavra mor significa profissional na sua área de serviço, aquele que cumpre com excelência o que foi chamado para cumprir. E os irmãos de José estão dizendo: lá vem o sonhador mor, vamos matá-lo. E um dos irmãos de José, com temor no coração, vai dizer: olha, não vamos derramar sangue do nosso sangue. Antes disso, vamos jogar em uma dessas covas para que ele morra, e veremos o que será dos seus sonhos. E a Bíblia dizendo que José se achegando a eles, arrancaram a túnica que José carregava, mataram o animal e mancharam a túnica de José, e jogaram José dentro do buraco, dentro da cova. E aqui começa algo que eu gosto de pregar, e todas as vezes que eu prego isso. José é um rapaz que tem sonhos. Quando os irmãos de José estão vindo, José vindo de longe, eles estão dizendo: vamos matá-lo e ver o que será dos seus sonhos. E eu compreendo que o que incomoda os irmãos de José não é a túnica que José carrega, não é a honra que José tem, porque José não a tinha. A honra estava sobre Rúben, o mais velho. O que incomoda os irmãos de José não é o jeito que José prega, não é o jeito que José se porta na igreja, não é o jeito que José é usado por Deus. O que incomoda os irmãos de José são os sonhos que José tem. O problema é que José tem o que eles não têm, a capacidade de sonhar. Qual que é o problema aqui? É simples demais. Os sonhos de José são grandes demais para caber dentro da casa de Israel. E o que Deus faz? Se dentro da casa de teu pai não te cabe, eu tiro para fora. Vai ter momentos que Deus vai me arrancar de lugares, Deus vai me locomover de direções, de geografias, e eu vou pensar por certos momentos que Ele está me deixando. E Deus está dizendo assim para alguém: não tem como tu viver sonhos grandes em uma casa que te enxerga como pequeno. Os seus sonhos são grandes demais para pessoas que não têm visão suficiente para entender o tamanho. Só que tem um problema maior ainda, menor que os sonhos. Não era a casa, era José. E lá está indo José, vê seus irmãos no campo, saltitando como um cordeiro, ingênuo, sem saber o que estavam tramando. O que me incomoda é que quem planeja a morte de José não é pessoas que estavam de fora, antes fosse. Quem está planejando a morte de José, a falência de José, são pessoas que acompanharam José crescer. Pessoas que viram José comer na mesma mesa que ele. Pessoas que viram José se esquentar na mesma fogueira em tempos de frio que ele. E José agora, na mão de seus irmãos, sofre um atentado e José está na cova. E a Bíblia diz que vindo uma caravana de ismaelitas, os irmãos de José intentam e vão dizer assim: vamos vendê-lo para os egípcios. Melhor que matar. Eu quero ministrar isso para a vida de alguém, e eu prego isso com convicção. Deus usa quem quer, na hora que quer, quando quer, para fazer o que quer, como quer e da forma que Ele quer. Eu acredito fielmente que naquele dia, quando os irmãos de José estão frente a frente com o ismaelita chefe, o ismaelita vai perguntar: está à venda? E eles vão falar: está à venda. Mas naquele dia não era o ismaelita que estava comprando José, pastor. Eu acredito fielmente nisso. Se Deus usa mula, por que Deus não vai usar ismaelita? Eu acredito que naquele dia, através da vida do ismaelita, Deus estava dizendo: você está vendo, eu compro. Você está vendo, eu vou tirar da cova. Joga a corda, é meu agora. Naquele dia, José foi comprado por alguém.
e foi levado para uma geografia diferente da que ele imaginava. José vai ser vendido como escravo para Potifar. Na casa de Potifar, José aprende a administrar riqueza, José aprende a administrar bens materiais, José aprende a administrar pessoas. Só que não é o estágio que Deus prometeu para a vida de José, porque na casa de Potifar, José ainda tem que servir, José não é servido. Na casa de Potifar, José ainda tem que se encurvar e não ver pessoas se encurvando a ele. E José no Egito vai ter graça. O que atrai os olhos da mulher de Potifar para José não é a forma que José se comporta. José exala uma tranquilidade que Potifar não carrega. José exala uma tranquilidade de espírito que ela pensa que conjunção carnal vai fazer passar para ela a mesma paz de espírito que José carrega. José é escravo, mas ela vê José orar pela manhã. José não tem nada no Egito, mas ela vê José abençoar tudo que Potifar tem, tudo multiplica. Tu compreende que tem pessoas pensando que o que tu carrega é algo que está do lado de fora, quando na verdade está para o lado de dentro. E a Bíblia diz que tentando José e não conseguindo arma contra José, José para na cadeia. E na cadeia a mão de Deus era com José, e José se torna administrador da cadeia. José tinha tanto conceito que as portas da prisão de José ficavam abertas, ele ia e vinha quando voltava. E a Bíblia vai dizer assim que José aprendeu a administrar escassez na cadeia. José aprendeu a administrar tempos difíceis, pastor. José aprendeu a lidar com situações que ele não saberia lidar se ele tivesse em Israel. O problema do José da nossa geração, pastor, é que quer resolver problema estando na mesma localidade, onde ninguém acredita em você, onde ninguém consegue enxergar o teu crescimento. Eu sirvo um Deus que ele vai dizer assim: eu uso as coisas loucas para confundir as sábias. No meu reino o grande se torna pequeno, o pequeno se torna grande, o exaltado é humilhado, o humilhado é exaltado. E eu arranco o pequeno da casa para fazer ser o maior fora dela. E aqui vai começar, pastor, eu quero liberar isso para a vida de alguém. O problema de José é que José tem sonhos que são além da capacidade dele. E Deus não vai diminuir os sonhos que José tem. Deus vai alterar a estatura que José carrega. Eu quero dizer isso para você com todo o meu coração: os teus sonhos não serão diminuídos. Deus vai mudar a tua vida de uma tão grande forma que você vai acompanhar as estaturas deles. Eu quero ministrar isso para alguém: talvez você será maior do que os teus sonhos, porque sonho é o desejo de uma coisa que eu ainda não tenho, mas posso ter. José é a expressão máxima do que eu compreendo do que é dor. José na prisão vai interpretar sonhos de dois homens, sendo que um morre e um sobrevive. Quando o rei tem um sonho perturbado, sem saber o que fazer, porque não havia homem capaz no Egito de desvendar o sonho, o homem que José desvendou o sonho se lembra de José e diz: olha, eu conheço um israelita, um semita. E o rei disse que tragam a minha presença. E José, na presença do rei, vai admitir: olha, de mim não provém nada, tudo vem do Senhor, e Ele vai dar a visão do teu sonho. E naquele dia José desvenda sonhos que ele não conseguiria por si próprio. E a Bíblia vai dizer que naquele dia o faraó arrancou da sua mão um anel e colocou sobre a mão de José. Ele mudou a vestimenta de José, ele mudou a estatura de José. E abaixo de faraó, José era o maior no Egito. José matava quem queria, dava vida a quem queria. José vivia da forma que queria. Um período de graça esteve, pastor, e segundo os estudiosos, José construiu mais de 450 mil celeiros de trigo. A Bíblia diz que os povos do mundo, o mundo não era do Egito, iam até o Egito para comprar da mão de José. Quando o tempo de escassez chega, pastor, José está administrando. Eu gosto de José porque José está olhando para a situação e está falando: não está acontecendo nada diferente. Se na casa de Potifar era menor que isso aqui, eu glorificava e Deus multiplicava, aqui vai ser a mesma coisa. Engraçado que como servo José fazia a coisa acontecer, e agora como mandador, como governador, ele faz da mesma maneira. José compreende que nunca foi a posição que ele está, mas exercer ela com carinho. E a Bíblia vai dizer que os irmãos de José, porque tinham terra e fome em sua terra, vão até José, pastor. É o texto que começamos a ler.
e eles vão se apresentar a José. José vão reconhecer ele e eles não vão reconhecer José. E aqui começa o primeiro ponto da minha mensagem. Deus muda tanto José que tem gente que olhava para José e não reconhece mais. É gente que dizia ele é o menor da casa e agora José é o maior. E o tamanho de José é tão grande, pastor, que eles não conseguem enxergar quem é. Deus muda tanto a fisionomia e a estatura de José que pessoas que não acreditaram nele brevemente vão ter que acreditar. Pessoas que não conseguiam entender o tamanho dos sonhos que José carregava, agora vão ter que compreender o tamanho da palavra que José guardava. E José agora, pastor, ele reconhece seus irmãos. Tem todo um tramóia aqui que José faz para ver quem era quem, se tinham se arrependido. Eles falam: olha, eu só vou libertar o irmão que está preso, voltar no Egito. Se voltar lá e buscar o menino mais novo, tem que vir com ele. Israel, com dor no coração, liberou e foi. Chegando lá, quando ele vê Benjamim, o que lemos, seu coração se enche. E José disse para o comando da sua casa: vai, mata reses, mata animais, prepara uma mesa, porque comerão comigo. E aqui vem a primeira mensagem, pastor, e eu quero introduzir isso aqui. Engraçado que Deus nunca arrancou José de Israel para fazer José ser grande. Porque se fosse dessa maneira seria muito fácil. Se fosse dessa maneira, Cristo não teria descido como menor, teria descido como maior do que já era. Só que ele desce como menor, o que significa que Deus não arranca ninguém de um estágio e coloca no outro, para mostrar, porque ele não é um Deus de vingança, ele é um Deus de honra. Agora José tem tudo o que sempre sonhou, pastor. José tem autoridade de fazer os irmãos se encurvarem. Só que o que Deus quer de José não é essa postura. Deus quer ver onde o coração de José está. Engraçado que o Egito não é terra de honra, é terra de prova. O problema é que eu penso, pastor, que Deus vai me arrancar da lama para me colocar no ouro, para que eu tenha honra. Deus está me colocando na prova. José está vendo pessoas que mataram ele, pastor. José agora está vendo pessoas que colocaram ele no fundo do poço. José agora está vendo pessoas que tomaram tudo dele. José agora está vendo pessoas que provocaram depressões e cicatrizes profundas na sua alma, feridas que nunca se curarão, pastor. E José agora está na sua mão a decisão se ele vai dar ou se ele vai tirar a vida, pastor. Você compreende que Deus nunca vai te honrar se a sua mentalidade é ser maior do que um dia quem te desprezou? Compreende que Deus nunca vai colocar pão na tua mesa se o propósito não for alimentar quem um dia negou ele para você? Deus nunca dá poço de água para quem não está disposto a dividir. Egito não é lugar de honra, coloque isso na tua cabeça. Egito é lugar de prova. Só que engraçado que o coração de José não está no Egito. O corpo de José está vivendo no Egito, está comendo comida do Egito, mas o coração de José está nos ensinamentos de seu pai. O coração de José está nos mandamentos. José cresceu em Israel contando: meu pai teve fé, ele saiu de uma terra sem ter nada e se tornou o maior. O meu pai foi obediente, decidiu se dar por amor de Deus. Eu lutei com o próprio anjo do Senhor, é por isso que o meu nome será perpétuo. E José está olhando e dizendo assim: se os meus ancestrais viveram, eu também vou viver. Eu posso não ser o maior da casa hoje, mas eu não preciso ser o maior da casa, porque dentro da casa eu vou querer viver de acordo com as vontades de meu pai. Eu vou ser o maior fora da casa, porque fora da casa eu vou ser o maior das vontades de Deus. E agora José está sentado, pastor, numa mesa. José está olhando para Rubem, que tentou matá-lo, mas José está dizendo: serve. José está olhando para pessoas que tentaram arrancar dele o que não podia ser tomado. E José está dizendo: mata e serve. Sabe qual que é a missão mais difícil de José aqui, pastor? É que José está tendo que curar pessoas que o machucaram. José está tendo que curar ferido. José aqui está tendo que tratar pessoas que não trataram dele. Ainda lá no buraco, José olhava em seu coração e dizia: Deus, por que aconteceu? E José teve silêncio, pastor, silêncio. Só que o silêncio de Deus não é um silêncio por querer, eu compreendo. José está carregando tanta dor em cima de seus olhos, pastor, que a dor que cobre seus olhos impede de José enxergar.
O que tampava a voz de Deus na vida de José não é que Deus era um homem mau, não é que Deus se fez perverso com José, é porque a dor de José faz com que José só enxergue a circunstância. Quando eu só observo a circunstância, eu vou imaginar coisas que aconteceram ao meu redor. Só que engraçado que os sonhos de José não são coisas do presente, porque quem olha para José está imaginando o que ele é, mas Deus está dizendo: José, eu não quero saber quem você é, mas eu vou te mostrar quem eu vou fazer você se tornar. Eu compreendo que quando Davi não tinha auxílio de pai nem de mãe, era desprezado pelos irmãos, a Bíblia diz que ele se retirava para o deserto, pastor. No deserto Davi salmodiava e Davi dizia: Ele é o meu refúgio e fortaleza, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e deitar-me-ei em verdes pastos. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Vem de Deus que fez céus e terra. Todo ser que tem fôlego louve ao Senhor, porquanto fez todas as coisas. Os melhores salmos de Davi, pastor, não foram feitos quando Davi estava no trono, mas quando estava no deserto. Os melhores salmos de Davi não foram feitos quando Davi estava vivendo os tempos de honra, mas vivendo os tempos de luta. Eu compreendo que a melhor fase da minha vida é no dia ruim. Por que no dia ruim? Porque no dia ruim eu sei quem vai ser o meu amparo. Pode não ter mão que me sustenta aqui, mas quando eu deito no travesseiro eu acordo com a tranquilidade, sabendo que alguém resolverá todas as coisas por mim. Eu fui pregar no congresso de minha terra, pastor, e eu voltei para minha terra e eu falei: Deus, para que o Senhor me trouxe para cá? Lugar que eu sofri, lugar que eu chorei. Fui na roça de meu pai, sentei na porta e comecei a ver a jurema. A jurema é um tipo de árvore que tem, só que é amaldiçoada a jurema na minha terra, porque a jurema impede o pasto crescer, e quem cria gado tem que ter pasto. E a terra do meu pai tem muita jurema. E como a minha casa sempre foi bagunçada, quando eu queria orar eu ia para a jurema. Quando tudo dava errado, pastor, eu ia para a jurema. Engraçado que Deus respondia imediatamente. Só que eu me tornei tão dependente, pastor, que eu pensei que a jurema tinha que ficar para trás, se agora eu podia fazer. E quando eu voltei para minha terra, que eu olhei a jurema, Deus falou no meu coração: tá vendo aquele lugar? É o lugar que tu dependia de mim. Quando faltava tudo e eu te entregava, era quando tu não tinha e eu fazia tu ter. Naquele dia Deus falou para mim: volta para o lugar de dependência. Lembra que foi lá naquela jurema amaldiçoada que eu te dei as maiores bênçãos? Lembra que foi lá que eu ministrei no teu coração as maiores palavras? Eu quero te convidar, isso é um convite. Volte para o lugar de dependência, porque o lugar de dependência eu sei se Ele é comigo ou não. É no lugar de dependência que eu sei quem é Deus e quem eu sei quem eu sou. Quando eu tenho tudo, quando eu carrego tudo em minhas mãos, eu me torno alguém que eu não sei quem é, pastor, e eu esqueço que tudo que eu tenho foi dado por alguém. Mas quando eu volto para o lugar de dependência, eu compreendo que é o alguém que me dá tudo que eu tenho. Eu quero que você compreenda, essa é uma geração perversa. Mas pastor, a geração de Êxodo 32, 25 fizeram um bezerro de ouro, adoraram a Deus descaradamente, se prostituíram, adoraram a Baalins. Irmão, pelo menos eles exporam ao pecado, pastor. Essa geração peca e tenta encobrir de Deus. Essa geração peca e tenta jogar o tapete por cima. Essa é a geração mais perversa que eu vejo, pastor. São homens e mulheres que têm dito que levam uma palavra do Senhor, mas a vida não está como deveria estar. E Paulo vai dizer que são obreiros pela ganância. No dia que tu entrar numa igreja e não confrontarem o teu pecado, é uma sinagoga que te conduzirá para o inferno. Porque eu leio Bíblia, e a Bíblia vai dizer que quando João Batista está no deserto, a pregação de João Batista é essa, Mateus capítulo 3, versículo 7. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aí João Batista vai começar a pregar muito mais. Eis que é chegado a hora. E João Batista vai dizer: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é que eu compreendo? Eu compreendo que o arrependimento é o que me implanta, pastor. Só que eu posso dizer isso, não vai se escandalizar. Arrependimento não significa nada no reino do céu somente. Se eu tivesse um reino, tu se arrependesse de seus malfeitos, eu te colocava introduzido lá dentro.
Só que se tu não fizesse nada para o meu reino expandir, para o meu reino crescer, para o meu nome ser glorificado, para que eu ia te querer no meu reino? Era a porta fora. João Batista está dizendo: produz, pois, frutos dignos de arrependimento. Arrependimento me implanta, mas o fruto me faz permanecer, pastor. É o que está acontecendo aqui. Engraçado que quando Jesus começa o seu ministério, Jesus não começa trazendo revelações de como era o céu ou de como Satanás foi expulso. Jesus começa dizendo: arrependei-vos, porque é chegado. Produzir, pois, frutos dignos. Jesus não muda a mensagem, Jesus muda a configuração. Jesus está expandindo aquilo que João Batista introduziu. João Batista era simplesmente um arauto. Eu compreendo, pastor, sabe o que eu compreendo? Eu compreendo que essa geração que acha que se arrepender está na igreja é o suficiente. Eu sempre prego isso: eu não levo ninguém para a igreja, porque se eu levar alguém para a igreja, está sujeito a ir para o inferno, para a igreja. Eu tenho que carregar para Cristo. O que acontece com José aqui é exatamente essa espelhação. José tem conflito, pastor. Percebe que de acordo que José vai olhando e conversando com seus irmãos, José a todo momento se retira para chorar. A carne e a mão de José está dizendo assim: se vinga, joga na cisterna, vende eles, manda para a Síria, tu tem poder para isso agora. Mas o coração de José está dizendo assim: aí tu sabe de onde que tu saiu, e é aqui que eu queria chegar, porque eu nunca vou saber onde que eu quero chegar sem eu lembrar de onde eu saí, pastor. José está se lembrando, pastor, que quando eles eram os maiores da casa, eles pisavam em José. Só que agora que José é o maior, José está olhando e fazendo assim: mas se eu pisar, o que vai acontecer? Eu vou ser pior que eles. E José agora tem a difícil decisão. A última vez que ele olha para Benjamim, se retira para chorar. José se decidiu, pastor. O coração de José está pesado. Ele não tem certeza se é a melhor decisão, mas José está dizendo: eu vou perdoar. Podem me ver como um homem tolo hoje, podem me ver como um homem burro hoje, mas Deus vai me ver como um homem honrado. Eu posso ser o mais indigno porque eu decidi abraçar aqueles que me desprezaram, mas Deus está dizendo: José, tu será o maior. E a Bíblia vai dizer assim que o José come com eles. José revela quem ele é. José mostra para eles que, independente da localidade, as raízes continuam a ser as mesmas. Eu ainda me lembro dos dias, pastor, que eu me entrava em igrejas como essa, assentava em bancos como esse. Quantas vezes eu sentei e dei as costas para a porta e esperava alguém passar e orar por mim? Não oravam, pastor. Não olhavam para mim. Eu só esperava alguém vir até mim e dizer: Jesus pode mudar a tua história, e não vinham, pastor. Eram pessoas que me viam chegar drogado nas igrejas, pastor, podiam repreender e orar e pregar para mim, eu ia, pastor, eu tinha vontade de ir, mas não vinham. Eu tomei umas decisões erradas na minha vida que foram tão ruins para mim e que me cobram até hoje. Só que um dia eu estava jogando bola, pastor, com os meninos assim na rua. Eu avistei de longe uma morena e eu falei: a morena mais bonita que eu já vi na minha vida. Eu comecei a namorar com essa morena que se tornou minha esposa e a mãe dos meus filhos. Essa morena me apresentou para a família dela. O tio dela era pastor, a tia dela era pastor, o avô é presbítero, o avô é missionária. Quando eu conheci eles, pastor, no ano de 2016 foi constatado que eu tinha um tumor no lado esquerdo do cérebro. Eu tinha um tempo estipulado de vida. E eu nunca vou me esquecer. Médico do cabelo branco, dente amarelo, óculos preto, olhando para mim dizendo: tu vai morrer, rapaz, não tem chance para você. Quando tu começar a virar homem, o teu corpo tiver em mudança, o teu cérebro poca. Tu vai ficar vegetativo, tu não vai ser homem mais nunca na tua vida. Cresci num lar que não tinha um pai pastor, não tive uma missionária, não tive um irmão diácono, pai católico, mãe macumbeira, irmãos drogados, pastor. Quando eu compreendi quem era Cristo, eu perguntei: Deus, por que não teve na minha família um exemplo? E Jesus falou comigo: eu vou te levantar como alicerce, se através de você verão quem sou eu. Eu vi meu pai pregar na igreja que Jesus cura, salva e liberta. Um homem que eu vi pular de joelho por causa de São Domingo.
Quando minha mãe viu o exame de cura do tumor na minha cabeça, pastor, uma semana antes de eu fazer a cirurgia, estou abreviando para você entender, uma semana antes de eu fazer a cirurgia, ela queimou todas as roupas de macumba, todos os cordões, todas as pembas empurradas para baixo do quintal. Ela jogou fora todos os búzios, ela queimou todos os quadros e queimou todas as imagens de escultura. Eu vi com esses dois olhos aqui, pastor. Lá na Ilha do Pão eu fui, não conhecia Jesus e não suportava crente. Quando eu descobri o tumor em 2016, eu deixei de acreditar em Deus. Falei, Deus não existe, nunca matei, nunca roubei, para que ele está tomando isso de mim? Deixei de acreditar, eu não suportava. Entravam pela porta da sala, eu saía pela da cozinha, subia no pé de manga e só descia depois que eles iam embora. Só que quando eu conheci o pastor Anderson, pastor, foi diferente. Porque eu chegava na casa do pastor Anderson com o cabelo branco, ele olhava para mim de cima a baixo e falava assim, meu Jesus te ama e vai te pegar. Eu chegava na casa dele com cabelo roxo, com cabelo azul, com cabelo loiro. Eu chegava na casa dele drogado, eu chegava bêbado e eu nunca vi ele fechar a porta na minha cara. Falei, pastor, me dá uma Bíblia, a mesma que eu carrego até hoje. Eu quero saber quem é esse homem que tu serve. Não tem como ele ser normal, ele é doido. Tanto que eu amaldiçoo ele, tu prega para mim, tu ora por mim. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu descobri variedade de promessas. Eu comecei a ver que havia além de mim coisas que eu não sabia. Eu fiquei 4 anos e meio frequentando o meio cristão sem me tornar cristão, pastor. Quando dava 6 horas da tarde, eu estava na igreja para orar junto com o pastor, mas não queria aceitar Jesus. Eu ajudei a levantar um muro de frente da igreja. Os diáconos não trabalhavam, eu trabalhava, eu limpava a igreja junto com o presbítero, pastor. Eu regulava o som. Eu varria todo ao redor da igreja. Foram 4 anos e meio, pastor, que todos os dias na casa do pastor Anderson eu perguntava por que Deus existe. Você sabe todas as coisas, por que as coisas acontecem? E ele sempre teve sabedoria para me explicar tudo. Comecei a passar mal, pastor. Fiz um exame e os médicos falaram, rapaz, teu tumor está expandindo. Nós vamos fazer uma cirurgia, isso é 99% de chance de tu ficar na cadeira de roda pro resto da tua vida. Tu vai ser normal. Foi um momento que eu falei, realmente Deus não existe. Minha esposa falou, bora para Ilha do Pão, porque vai ter um evento missionário. Eu falei, não quero ir. Ela falou, mas tu vai, e nós fomos. Cheguei na Ilha do Pão e passei mal, pastor. Deitei na cama e acordei. Olhei para o meu menino com a mão no meu rosto, ela com a mão na minha cabeça. Eu olhei para ela, olhei para ele. Eu falei, será que eu vou perder tudo que eu conquistei na minha vida? Eu nunca valorizei nada e quando eu valorizo eu vou perder. Naquele dia eu me sentei no pé da cama e eu me lembrei do que o pastor pregava. E o pastor pregava que quem eleva os olhos dos montes, Salmo 121. Naquele dia eu ergui, eu falei, Deus, eu não sei se tu existes, mas se existir me cura. Eu quero a unção de João Batista, eu vou desaparecer e eu vou, seu nome vai aparecer, onde tu me colocar eu vou pregar. Se for preciso rodar como eles rodam, eu rodo. Se for preciso gritar e chorar como eles choram, eu vou chorar. Eu vou sofrer como eles sofrem. E no outro dia vai eu para o evento missionário. Fui com o cabelo roxo, risco na sobrancelha, brinco na olheira, tatuagem no braço, estava trocado. Mas eu carreguei a Bíblia naquele dia. O evento começou e uma moça começou a tocar um violão. Ela cantou um louvor e ela começou a ministrar assim no final do louvor. Eu tinha um tumor no lado esquerdo do cérebro, eu falei a mesma coisa que eu tenho. Ela falou, me deitava, eu pensava que eu ia perder tudo e eu falava a mesma coisa que eu penso. Só que ela começou a falar de um Jesus que andava no sobrenatural e que buscava homens loucos na medida da sua loucura, para servirem e serem vistos como doidos pelo resto do mundo. E meu coração dizia, tu precisa dele. Um evangelista chamado Léo, que também era do Rio de Janeiro, eu nunca vou me esquecer daquele homem. Ele apontou o dedo para mim no meio da multidão, pastor, e disse, ei você de cabelo roxo. Ontem, antes de você dormir, quando você desafiou o meu Deus, ele enviou o anjo para operar a cirurgia no seu cérebro. Aceitei Jesus naquele dia. Na outra semana eu fui fazer a cirurgia, pastor. Um dia antes fizeram o pré-exame para saber a localidade, para saber como estava. Eu acordei da anestesia, pastor, desorientado. Eu vi minha mãe chorando de um canto assim. E eu perguntava, o que está acontecendo, mãe? Fala para mim, eu vou morrer. Só que ela não conseguia falar um natural, pastor. Ela falava um sobrenatural que não provinha dela. Naquele dia eu pensava, e o desespero tomou conta do meu coração. E quando o médico entrou, pastor, eu falei, é meu fim.
O médico me apresentou 2 exames. Rapaz, esse é o exame de uma semana atrás. Olha o tumor que está aqui, ó, do tamanho do caroço de leão. Já era para tu estar morto. O que aconteceu? E esse é teu exame novo, não tem nada. Para onde o tumor foi parar? Nós fizemos uma tomografia 2 vezes e não está aí. Eu não sei quem tu serve, eu não posso falar de religião, mas tu está curado. Pastor, naquele dia eu não tinha nada, mas eu peguei tudo que eu aprendi durante 4 anos e meio na igrejinha da Ilha do Pão, onde iam somente 8 pessoas, pastor, e naquele dia eu comecei a pregar no hospital. Eu esfreguei o meu exame na cara de pessoas. Eu falei, vê que Jesus cura, vê que Jesus transforma a vida. E naquele dia 7 almas se renderam. Eu compreendi que nunca foi a situação, mas é Deus te mostrando que Ele pode te tirar dela. Eu saí por cima. E olha que engraçado, pastor. As mesmas pessoas que não apertavam minha mão tiveram que me ver como pastor delas. Eu tive que aprender a amar pessoas que me desprezaram um dia porque eu pintava o meu cabelo. Eu tive que amar pessoas que um dia me desprezaram porque eu riscava a sobrancelha. Foi a pior fase da minha vida, pastor, porque eu tinha que olhar para esse olhar de amor, mas eu não tinha esse olhar de amor ainda. Nunca tinha sido um pastor na vida, um rapaz com 20 anos de idade. Tem que ensinar pessoas mais velhas que ele. Aí eu comecei a observar as pessoas da igreja. Pastor Evangelista Lourdes sofreu um acidente, tem a perna atrofiada. A Evangelista Lourdes estava em toda a oração das 6 horas. Segunda-feira na oração das mulheres ela estava lá. No culto de ensino na terça, no sábado ela estava lá, no falhava de um culto. O presbítero Juscelino e irmã Hermínia tinham que atravessar 4 córregos preto. Ele faz uma onda assim, ó. Tinham que atravessar 4 passagens de córrego, pastor, no vento frio, mas sempre estavam lá. E eu comecei a perceber que o culto nunca foi sobre o que eu levo, mas sobre o que eu deixo. Chegar aqui e apresentar é muito fácil, mas o que eu tive que deixar. Eu lembro de um Abraão da vida, está indo apresentar um Isaac, mas teve que deixar para trás uma Sara, desesperada, sem saber o que seria. Tu compreende que nunca foi sobre entregar aqui, mas sobre deixar lá. Eu comecei a observar, pastor, que as pessoas que me desprezaram, não é porque me odiavam, não. É porque não tinha alguém que abrisse os olhos. E eu aprendi a amar cada um deles com o meu coração. Quando eu falei que eu ia sair da congregação, pastor, todos falaram assim, nós vamos junto com o senhor, pastor João. Eu falei, para onde Deus está me mandando, vocês não podem ir. Propósito Deus é aqui. E foi a primeira decepção que eu tive em minha vida, pastor. Eu aprendi a amar demais aquelas pessoas. Na Ilha do Pão eu vivi os piores momentos da minha vida, pastor. 4 meses comendo só arroz. Eu acordava pela manhã, olhava para minha esposa e eu falava assim, olha, um dia Deus vai mudar a minha história. Hoje nós estamos no baixo, mas um dia Ele vai colocar em cima, tu vai ver. Subia para a chapada e falava, vou buscar lenha nada, pastor. Eu jogava o machado de lá, me ajoelhava do lado do biqueiro e falava, Deus, o que está acontecendo? Eu não estou pregando, eu não estou fazendo, o que é? E eu compreendo, pastor, que naqueles dias Deus estava me ensinando a administrar a escassez. Tempos difíceis. Tempos difíceis que até hoje literalmente estão me acompanhando, pastor. E só hoje eu vim compreender, que Deus estava me ensinando a lidar, pastor. Eu quero dizer isso para você, independentemente da situação que você está enfrentando agora. Deus está tentando te ensinar a lidar com dores piores que vão vir. Aproveita a fase de honra que tu está vivendo, é Deus te falando, olha, te prepara para quando cair, tu não pensar que foi eu que tirei. Eu só estava te ensinando a cuidar de coisas maiores. Eu vou ministrar isso aqui e vamos orar para Deus abençoar nossas vidas, mas Deus não permitiu os irmãos de José morrerem, pastor. Perguntei, Deus, por quê? E Deus falou comigo, é porque teriam que vir. Que cisterna nunca foi copo. Cisterna nunca foi sepultura. Cisterna é arco que impulsiona a flecha para frente. Vão tentar destruir os teus sonhos e vão te jogar na cova, mas Deus está dizendo para alguém nessa noite, é da cova que eu vou te levantar. Quando faltar tudo, eu vou ser o teu amparo. O mesmo Deus de Daniel vai te livrar da boca do leão. O mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego vai te tirar da fornalha de fogo. E o Deus de José vai inverter 4. A roda gigante vai ter que girar.
Engraçado que a roda gigante ela gira, 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 e ela não para, mas Deus vai fazer ela travar. Deus vai te colocar na estatura que Ele prometeu que te colocaria. Eu não estou vivendo os melhores dias da minha vida, não. Mas eu falei, Deus, Tu prometeu que quando eu cuidasse do que era teu, Tu ia cuidar do que é meu, então eu vou cuidar. Hoje estou aqui como um homem ferido, tentando curar alguém. Tudo que eu preguei sobre José aqui é o que eu esperava escutar de alguém, pastor. Hoje eu compreendo, pastor, que pessoas que deitaram fora a mim, pastor, um dia vão chegar na minha mesa e eu quero guardar o meu coração como o coração de José, pastor. Sabe qual que é o meu medo? O meu medo é eu ser como o Egito quer que eu seja, esquecer que eu não sou do Egito, eu sou de Israel. Você que pode, você vai pôr a mão sobre o seu coração e vai inclinar a cabeça e você vai orar comigo. Pai, eu tenho certeza, meu Deus, que hoje Tu escutou, meu Deus. Tem pessoas passeando pelo Egito, meu Deus, nessa mesma hora. Tem pessoas agora na cova dizendo assim, será que Tu me deixou? O Senhor sabe que o silêncio machuca, o Senhor sabe que o silêncio dói. Mas eu quero Te pedir, Pai, no tempo do Teu querer, meu Deus, revela para esta pessoa. Que é capacitação, meu Deus. Se há um crente que entrou aqui nesta noite dizendo assim, Deus, será o que vai ser da minha vida? Responde hoje a oração. Pai, eu quero Te pedir no nome de Jesus, assim como Tu foi com José, ser com esta pessoa que me ouve, Pai. Pai, são tempos difíceis, mas eu tenho certeza que nós não nos venderemos para o Egito. Porque independente do lugar que estamos, a gente sabe de onde veio, meu Deus. Pai, o primeiro processo é muito claro, Tu nos arranca da lama, mas nessa noite o propósito é, Pai, arranca a lama de nós, meu Deus. Pai, eu quero Te pedir no nome de Jesus, no mesmo propósito que Tu tinha com Israel, arranca pessoas do Egito, depois arranca o Egito das pessoas. Pai, eu quero Te pedir no nome de Jesus, é uma noite de transformação de mentalidade. Pai, eu quero Te pedir, Pai, tem pessoas que querem viver o que José viveu, mas não sabem o que José sofreu, Pai. Pai, no nome de Jesus, é um novo tempo para a Tua igreja. Levanta pessoas como José, Pai, que sabem onde querem chegar, mas não se esquecem de onde saiu. Pai, abençoe esse crente que me ouve, que ouviu esta palavra.